Olá, necromantes, mais um atendendo a pedidos, dessa vez do Daniel Judson. A Arca da Aliança é um objeto histórico? Vamos lá, Daniel. Vamos enfrentar esta questão. Bem, a resposta é monossilábica. Não. Mas não basta uma resposta monossilábica. É necessário a gente entender por que ela é um objeto ficcional e qual é a função dela. Bem, a Torá, toda a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrita no período pós-exílico. Sim, tem gente que fala que um pedaço do Deuteronômio é da época de Josias. Não acredito nisso, mas está feita a ressalva para ninguém me chamar de desinformado. E, eventualmente, há um ou outro texto individual que agora está anexado à Torá, que pode ter origem pré-exílica, também não duvido disso. Mas como obra, como mensagem, como teologia, como texto político, é uma obra sacerdotal. E em que contexto ela está produzida? Que teologia ela pressupõe? Ela pressupõe uma Judá enfiada dentro da lógica da santidade sacerdotal, do sagrado e do profano, mas não no sentido fenomenológico, mas no sentido mais raso e rasteiro possível. Lá estão os imundos e aqui estão os puros. E o único lugar no que seria a pocilga que Judá é, porque é assim que a Torá trata Judá. É a pocilga, onde os porcos judaítas e abramitas comem a sua lavagem. É assim que o templo pensa da população. Duvida de mim, leia os textos com os olhos da sua cara. Então, onde é, dentro dessa pocilga, o único lugar onde Yahvé se apresenta? E quem são as únicas pessoas para quem Yahvé se apresenta? É o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é o único lugar sagrado para o Templo de Jerusalém, para os sacerdotes do Templo de Jerusalém e para a Torá. Inclusive, Deuteronômio deixa isso claro, né? Vou escolher um lugar, e só lá eu vou habitar, mas em lugar nenhum, etc, etc, etc. E os donos desse lugar são os sacerdotes, mas quem escreveu esse texto são deuteronomistas, que ninguém apresenta quem é, né? Muito bem. Na Bíblia é engraçado, você tem um Deus sem nome e um nome sem constituição social que alguém possa apontar sem sombra de dúvida. Mas voltando ao nosso assunto. Nesse mundo, você tem um único lugar sagrado, e Yahvé se manifesta nesse único lugar sagrado, e a população, então, não pode entrar neste lugar, não pode sequer conviver com esse lugar, e deve receber as bênçãos, as ordens, as normas, as imposições, as verdades, as doutrinas dessa divindade que está no Templo de Jerusalém. Ou seja, a única autoridade é o Templo de Jerusalém. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essa comunidade vai inventar uma história pregressa. Uma história anterior à tomada pelo poder sacerdotal. Terceiro ponto. Naquela época, vigora a seguinte lógica: para ser verdadeiro hoje, é verdadeiro hoje porque é verdadeiro desde sempre. Então, você não pode simplesmente inventar uma norma. Você vai inventar uma norma porque as normas são inventadas, mas essa norma terá que ser retroprojetada para o mundo tradicional para que você possa dizer, é assim desde os nossos pais. Hoje, o que se quer é novidade. Naquela época, as novidades não são coisas boas. Bom é que tudo permaneça do jeito que está. Então, eles são obrigados a projetar no passado as circunstâncias histórico-políticas que estão no presente. Por quê? Se eles contarem uma história do passado em que fique claro que não tinha lugar sagrado nenhum, que as pessoas podiam frequentar o que quisessem, e isso não seria classificado como pecado, como apostasia, como abominação, vai trincar a hipnose
dos camponeses. Então, qual o único caminho? Escrever histórias do passado, que já são ficcionais em si, mas que reproduzam a estrutura político-religiosa da agora. Ou seja, no passado tem que ter um lugar que só Yahvé podia e o povo não podia. Vamos lá? O Éden. O Éden é a primeira retroprojeção agora, se você considerar a narrativa de Gênesis 1:11, que era um lugar sagrado. E aí qual é o mito? Era para os camponeses estarem ali, todos no templo, todos puros, todos com Yahvé, mas são pecadores, então foram expulsos do Éden. O Éden é o templo de Jerusalém. Então, já com as primeiras histórias, fica claro para o povo que há um lugar para o povo e há um lugar para onde o povo não pode ir. Está protegido. Um querubim com a espada de fogo guarda as entradas do Éden. Eles não podem entrar no templo de Jerusalém. Então, a função é reproduzir na história passada a mesma situação política. Mas por que eles então não dizem Yahvé construir um templo? Porque não fica crível. Você tem que produzir o efeito da credibilidade, do convencimento retórico, mas nos termos que a narrativa permite. Então, no Jardim do Éden, é o Éden, um jardim onde Deus passeia, é santo, é puro, ninguém tem vergonha, as pessoas andam nuas, é a pureza das purezas das purezas. Mas porque o casal pecou, agora a terra é maldita, a mulher sofre, etc. Mas o templo de Jerusalém está lá puro, perfeito, o sumo sacerdote é puro, é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Mitologia pura, mas para retroprojetar no passado a situação do templo de Jerusalém. Muito bem, agora vamos para a travessia no deserto. Com Abraão, o máximo que se consegue é construir um altar a Yahvé. Então ele constrói um altar a Yahvé, mas logo se faz o templo. Está resolvido. Aí eles são levados para o Egito. Dá-se a desgraça. Mas quando eles são tirados do Egito, vão ficar perambulando no deserto. Bem, como vamos construir um templo no deserto? A tenda. A tenda não é um evento histórico. A tenda é uma retroprojeção do Templo de Jerusalém para que o povo aprenda a verdade das verdades verdadeiras. Mesmo lá no deserto, tem um lugar onde Yahvé aparece, o povo não pode checar. Veja que quando tem a cena do Horebe, e Moisés, que ali é uma representação do sumo sacerdote, Moisés vai subir ao Horebe, aí o povo todo feliz vai atrás para subir junto. E Yahvé fala, esse povo não suba, que se subir eu mato esta raça. É texto sacerdotal, um texto podre, para controle da mentalidade do camponês. O modelo presente disso é aquele crente, eu sou verme. Não, você acreditou em cafajestes. Por isso você acha que você é verme. Você não é verme coisa nenhuma. Isso é conversa fiada. Levanta desse chão aí, toma um banho, amor próprio, estima e vai viver uma vida decente. Pois bem, então o templo é uma retroprojeção do templo de Jerusalém. O templo não, a tenda, né? Mas aí tem um problema. Do período dos juízes até a construção do templo, o pessoal não está perambulando no deserto. Então, onde é que Yahvé se manifesta até que o templo seja construído? Porque na mitologia, Salomão vai construir o templo, nessa mitologia. Então, a gente precisa retroprojetar um lugar, um objeto, que não pode ser mais a tenda, não pode ser o Éden, e ainda não pode ser o templo, em que Yahvé aparecia. Quem tocasse morria. Olha lá. A arca. Tudo isso é ficção. Mas não adianta dizer que é ficção se você não entende para que serve. Se você não entende para que serve, você não entende nada. Mas quando você lê toda a história, o que há de comum entre o Éden, a tenda, a arca e o templo de Salomão? São espaços nos quais Yahvé se manifesta, os sacerdotes podem operar, mas o povo não.
O povo é pecador, o povo é mau, o povo está destituído da glória de Deus. Paulo, todos pecaram e destituídos estão. Paulo é um filhote. Paulo é um aborto do templo de Jerusalém. Ele fala tudo o que sai da latrina do templo de Jerusalém. Por isso a teologia paulina é uma latrina. Ele primeiro subsume todo mundo ao pecado, à imundície, mesmo os gregos que não tinham nada a ver com isso, mesmo os romanos que não tinham nada a ver com isso. Ou seja, ele primeiro enfia todo mundo na fossa séptica do templo de Jerusalém, para depois vir ele com um ganchinho dele vendendo a solução dele. Está aqui a solução, está aqui a solução. Ou seja, é um mercador da fé, como qualquer outro mercador da fé. Seria muito mais digno se ele tivesse feito como Zaratustra fez com o funâmbulo. Está se equilibrando na corda bamba, aí ele cai, vai morrer, está desesperado porque vai para o inferno, Zaratustra abaixa. Tem inferno não, morre em paz, morre tranquilo. Morreu, acabou, mas pelo menos inferno não tem, é uma boa notícia. Seria muito mais digno, não. Paulo subsume todo mundo àquela latrina e gera a mesma solução, porque a solução de Paulo não é solução diferente da do Templo de Jerusalém, senão não seria Paulo, né? É uma solução que ele considera mais eficiente, basta um sacrifício, mas mesma coisa, não mudou nada. E a pergunta é, pode sair alguma coisa que preste dessa estrutura coerciva, violenta, controladora do Templo de Jerusalém? É só olhar a história. Olha a história do cristianismo, olha a igreja hoje. E aí depois você lê os evangelhos, né? Os evangelhos têm outra vibe, outra ótica, outra perspectiva. Então, vamos ficar aqui. A Torá é basicamente narrativa mítico-literária. As narrativas são ficção pura, nunca aconteceram, mas elas são um espelho por meio do qual você consegue ver a realidade histórica aqui, não a realidade da narrativa, mas a realidade de quem está escrevendo a narrativa. Você precisa reconstruir o momento em que a narrativa está sendo escrita utilizando os elementos da narrativa. Você aplica narratologia para fazer diacronia. E não narratologia para ficar brincando dentro das 4 linhas. Isso não serve para nada. Mas narratologia, ou seja, prestar séria atenção na narrativa, para então você ter elementos concretos, indiciários, para você tentar reconstruir o que está acontecendo por trás da narrativa. E aí você opera assim, templo de Éden, o casal é expulso, Yahvé está lá, o casal está fora. Tenda da congregação, Yahvé está lá dentro, o sacerdote está lá dentro, mas o povo está fora. Horebe, Yahvé aparece, Moisés sobe, mas o povo está fora. Arca, os sacerdotes podem tocar, o povo não pode sequer chegar perto. O que é que de comum tudo isso? Porque é tudo retroprojeção política do Templo de Jerusalém, onde o povo não pode entrar. A única historicidade desses textos é porque eles são uma metáfora, uma alegoria, uma retroprojeção política do Templo de Jerusalém. É a onipresença do Templo de Jerusalém. Onde você estiver, no seu pensamento, no seu sonho, andando, dormindo, acordado, eu estarei diante de você controlando o seu pensamento. Igualzinho como é a vida de um crente hoje. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.